Olá, sexto ano, bom dia! Como você está nessa manhã de quarta-feira? Eu venho para que a gente possa ter as nossas aulas de quarta. E como toda quarta, hoje você tem duas aulas de literatura, uma aula de história e duas aulas de matemática. E seguindo esse vídeo, as aulas acontecem nessa mesma ordem. A primeira aula é de literatura com a Miss Cristiane. A segunda aula de história com a Miss Aires. E a terceira aula de matemática com a Miss Josane. Desejo a você uma boa aula e um ótimo dia. Fique com Deus. Até amanhã. Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Esteja tudo ótimo. Hoje, quarta-feira, pós-feriado, temos aí duas aulas de literatura, né? Continuamos aí seguindo o horário oficial de aulas. Então, hoje, né, quarta-feira, dia 22, nós temos aí duas aulas de literatura, tá bom? Hoje nós seguimos aí com o livro, tá? Com o livro didático, com as atividades de interpretação que estão nele contido. Hoje eu farei com vocês as correções das atividades da página 35 até a página 37, tá? Então, eu vou corrigir da página 35 a 37. Depois, esses exercícios são da aula passada. Depois, nós trabalharemos aí o texto Teresa Bicuda. Esse texto está ele começa na página 41 e finaliza na página 43. E faremos os exercícios da página 44 a 46, tá? E o homework de vocês desta semana é fazer a leitura dos 5 primeiros capítulos do livro Dom Quixote, tá? Do Miguel de Cervantes. Vocês vão pegar o livro e vão fazer a leitura desses 5 primeiros capítulos. Nossa, mas 5 capítulos é muita coisa. Não, cada capítulo tem média de uma página e meia a 2 páginas. Então, aí, vocês têm aí uma semana para estar lendo aí uma média de 40 páginas, mais ou menos, tá? Ou menos que isso, porque algumas páginas têm desenhos, tá? Então, não há motivo para desespero, né? E até porque a única atividade que ficou aí para casa, né, em literatura, é estar fazendo essa leitura do texto. Então, você pode pegar aí todos os dias aí, uns minutinhos aí, à tarde ou de manhã, enfim, o horário que você preferir, para estar fazendo essa leitura. Então, a partir de semana que vem, eu estarei cobrando atividades em cima dessas leituras, tá? Então, semana que vem eu passarei uma atividade avaliativa referente à leitura desses 5 primeiros capítulos, tá? Então, nós trabalharemos assim dessa forma, para que vocês façam a leitura do livro e para que eu avalie vocês também, para ver se vocês estão lendo o livro, se vocês estão entendendo, né? Como que tá aí esse andamento aí, do livro literário, tá? Então, 5 primeiros capítulos do livro Dom Quixote, tá? Pra semana que vem. Para que essa leitura tenha sido feita, né? Esteja completa, não deixe para acumular e nem ficar lendo de última hora, tá? Faça essa leitura todos os dias, que você não vai sentir cansaço, porque alguns alunos reclamam que sentem cansaço em ficar lendo, então. Deixem para... Tirem um tempinho do dia de vocês e façam essas leituras, tá? Comece a ler, cansou, dá uma pausa, lê novamente e assim vai seguindo, tá bom? Para agora nós iremos aí fazer essas correções da página 35 a 37. Para isso eu preciso que vocês tenham em mãos aí o livro de vocês, tá? O módulo 2, tá? Nós estamos aí no módulo 2. Então aí nós temos aí esse início aí de página aí, né? Algo estranho. Foi demais. Há algo de estranho no ar. Essa imagem aqui, eu até conversei com vocês sobre ela na aula passada. Aí aqui nós temos aí o momento de leitura 1, que eu li com vocês, esse início aqui. Aqui tem a imagem aí, né, da capa do livro.
Em seguida, nós temos aí um textinho falando sobre essa capa. E em seguida, os exercícios que eu estarei agora corrigindo com vocês. Deixa eu pegar aqui minha caneta. Pronto. Vou aumentar um pouquinho aqui o zoom para ficar mais tranquilo aí para vocês estarem lendo aí e acompanhando, tá? Escrevendo sobre o texto. 1. Analise atentamente o texto A e assinale as informações que essa capa do livro apresenta. Então, título da série Goosebumps. Depois, título do livro Goosebumps, Acampamento Fantasma. Nome da editora, que é a Fundamento. E, por fim, aqui, nome do autor, que é o R.L. Stein. Número 2. Descreva os elementos presentes na imagem da capa do livro. Então, o que aparece? Aparece a noite, os raios, as árvores, né, destruídas, neblina, fantasmas de crianças. Lembra que no vídeo passado, na aula passada, eu falei para vocês prestem bastante atenção nessa capa. Então, aqui é os elementos, aqui tem essa resposta dos elementos que aparecem nessa capa. Número 3. Que elementos descritos são característicos de qual tipo de história? Esses elementos, eles são característicos de quê? Do texto de terror, mistério, suspense. Seguindo aí. Número 4. De acordo com o texto B, em que lugar se passa a história do livro? Ela se passa onde, meninos? No acampamento Espírito da Lua. 5. Quem são os personagens principais? Então, quem são esses personagens? Os irmãos Harry e Alex. 6. Qual foi a primeira situação estranha vivida pelos meninos durante o caminho para o acampamento? Então, eles viajaram em um ônibus vazio sem outros passageiros. Então, essa situação aí foi estranha. 7. Observe a expressão facial da menina no final da fila, representada na capa do livro. O que você acha que ela está sentindo? Então, ela parece estar assustada. Então, vamos voltar lá nessa imagem, né? Você vai observar a expressão facial dessa menina, né? Que está lá no final da fila. Vamos voltar lá. Ela aqui. Então, é essa menina. Então, ela tá com uma aparência aqui, o quê? De espanto. Ela tá, né, olhando assim, ela tá com a boca aberta. 7, corrigimos. Ali fala um pouco sobre as narrativas de suspense. Nossa, gente. Meu mouse criou vida. Eu nem mexi nele aqui e ele voltou lá para a página anterior. Então, seguindo aí, né, as nossas correções. Então, agora, de novo. Seguindo aí. Número 1. Entre as características a seguir, há uma que não se refere ao texto B. Deixa eu abrir aqui também no meu livro. Meu livro impresso. Entre as características a seguir, há uma que não se refere ao texto B. Sublinha. Então, você vai sublinhar. Essa que não faz referência ao texto B é essa aqui, ó. É um trecho, né, recorte retirado do livro analisado. Então, ela não faz referência a esse trecho B. 2. Qual dos dois textos a seguir apresenta as mesmas características do texto B? Então, no caso aqui, é esse fragmento aqui. Ele o que? Ele tem as mesmas características do texto B, que no caso são essas aqui, ó, que não foram marcadas. Então, apresenta um texto breve, frases curtas, é uma síntese do assunto, serve para dar informações sobre o livro. Então, é o segundo aí que vocês estarão marcando. 3. Em sua opinião, a que público o livro cuja capa reproduzida da página 34 é destinado? Então, ele é destinado para quem, meninos? Para o público infanto-juvenil, mas isso não impede que um adulto também, né, possa fazer a leitura do livro, tá? Mas ele é voltado para esse público-alvo aqui, o infanto-juvenil. Seguindo aí, né? Nossa, de novo. Seguindo aí, nós temos aí o conversando sobre o texto, tá? Então, olha só, o título de um livro é um elemento importante
e deve despertar o interesse do leitor para a sua leitura. O que você achou do título do texto reproduzido na página 34? É uma resposta pessoal, é a sua opinião, então você vai falar o que você achou, tá? Número 2, ou letra B, cite o título de um livro que você considera interessante. Também é uma resposta pessoal, você vai o quê? Vai falar o texto, um livro aí que você tenha achado legal, interessante. Número 2, na capa do livro aparece a seguinte frase: cuidado com o que você não pode ver. A que tipo de cuidado você acha que ela está se referindo? Explique. Que tipo de cuidado é esse? Cuidado com o que você não pode ver. Nesse caso aí, ele faz referência ao quê? A fantasmas, né? Que, né, segundo as crenças, segundo, né, as pessoas, você não consegue ver o quê? Os fantasmas. E nesse caso aí, da capa do livro, voltem lá para vocês verem. Não tem ninguém, só tem o quê? Tem os sapatos, as roupas e os, né, o chapéu, esse aqui eu não sei o que é, acho que é um chapéu também, né? É diferente dos outros. Enfim, não aparece as partes do corpo, ou seja, eles são o quê? Fantasmas, menos aqui a menina, né? Tava morrendo de medo. Seguindo aí. Opa! Número 3. A partir da observação da capa do texto A e da leitura da sinopse do texto B, você se interessou por ler o livro Goosebumps, o Acampamento Fantasma? Por quê? E para você comentar. Então, uma resposta pessoal, se você teve interesse ou não. O discutindo ideias e construindo valores. O medo de um sentimento natural do ser humano. O medo é um sentimento natural do ser humano. Em algumas situações do dia, diminuir aqui pra voltar aqui um pouquinho, depois eu aumento, tá? Em algumas situações do dia, ele está muito presente. Você tem medo de alguma coisa? O que você faz para superar o seu medo? Então, aqui é uma resposta o quê? Pessoal. Você vai falar do que você tem medo e se você tem feito alguma coisa para superar isso. Eu, Cristiane, tenho pavor, se eu estiver andando na rua, num parque ou em algum lugar, se eu ver um cachorro grande ou um cachorro latindo, eu começo a passar mal. Então, passar mal mesmo, se passar mal de tremer, de dar dor no estômago, de dar pontada na cabeça, a cabeça começa a doer. Então, eu tenho esse medo, eu tenho esse problema desde criança, muito medo de cachorro, principalmente se o cachorro for grande. Cachorro pequeno não, mas se eu ver um cachorro grande, chegar na casa de alguém, tiver um cachorro grande, ou se eu estiver em algum lugar em público, eu começo a passar mal. Passar mal de verdade, tremer, de chorar, dependendo da situação. Então, esse é meu medo. O seu medo eu não sei, não tem como eu saber agora, mas na live a gente pode conversar sobre isso, tá? Número 2, releia um trecho do texto, né? E tem esse trecho, e aí na letra A, você notou o fato de os pais terem atrasado para marcar o acampamento? Acabou gerando problema para os garotos? Você já deixou algum compromisso para ser feito na última hora? Que consequência isso trouxe a você? Então, aí a resposta pessoal. Olha, uma coisa que pode acontecer é você deixar, por exemplo, fazer as atividades de última hora e aí não sai a atividade bem feita, né? Sai aquela atividade, né? Mais ou menos. Seguindo aí. Você acha importante que as pessoas planejem suas atividades? Por quê? Por que é importante ter planejamento de tudo? Você precisa ter um planejamento, por quê? Isso é uma resposta pessoal minha. Para você se organizar, para você não se perder no que você está fazendo ou irá fazer. Para você, por exemplo, eu vou fazer uma viagem, então você tem que ter o planejamento. Quanto vai gastar? Quantos dias vai ficar? O que eu preciso levar? Isso faz parte de planejamentos. Então, é importante, ao meu ver. Então, aí a sua resposta vai ser de acordo com a sua opinião. Seguindo aí, nós temos o explorando a linguagem. Opa! Sim, agora sim. Na sinopse foi utilizada a gíria vacilaram. Com que sentido essa palavra foi empregada? Então, esse vacilaram, ele tem o sentido o quê? De descuidaram, de esqueceram, de não se preveniram. Também pode ser que não se prepararam, não se organizaram, tá? Eles foram descuidados. 2.
Sublinhe a frase cujo termo vacilar tem o mesmo sentido que o empregado na sinopse. Então, nesse caso aqui, é o segundo. Ele vacilou e perdeu o horário da prova. Então, seria assim, ele se descuidou do horário e perdeu o horário da prova. Número 3. Que sentido a expressão fim do mundo apresenta na sinopse lida? Lugar muito longe ou distante. Então, assim, fulano mora lá no fim do mundo. Não é que ele mora num lugar que o mundo tá acabando, mas é um lugar que é distante. Distante de onde? Distante de onde você esteja agora, nesse momento. Ou distante do centro da cidade, enfim. São lugares que são longes, né? Que são distantes. Não de fim do mundo, de mundo tá acabando, de apocalipse ou de qualquer outra coisa no sentido, tá? Número 4. Diminuir só para ler o enunciado. Observe a expressão em destaque no trecho. Pobres garotos. É difícil acreditar que eles vão escapar do acampamento fantasma. Qual é o sentido da expressão em destaque no trecho? Essa expressão, ela expressa o quê? Um sentimento de pena em relação à situação vivida pelos garotos. Então, esse pobres garotos não está fazendo referência à situação financeira dos garotos, mas sim no sentido o quê? De pena, de dó. Eu tô com pena, né, com relação a esses meninos aí, né, do acampamento fantasma. Não é pobre no sentido financeiro, a pessoa não tem dinheiro, não tem recursos, mas sim no sentido de quê? De pena, tá? B. Dentre as frases a seguir, em qual delas a palavra pobre apresenta o sentido igual ao do expresso no trecho da sinopse? Então, aqui vocês já estão vendo que é a terceira, mas eu quero que vocês leiam aqui a segunda. As pessoas pobres são a maioria em nosso país. Então, essas pessoas pobres que estão fazendo referência aí nesse exemplo, são pessoas que são pobres no sentido, sim, financeiro. Elas não têm recurso financeiro. Então, é diferente do de cima. Então, aqui tá pedindo para você marcar o que é referente, que tem o mesmo sentido no que foi falado anteriormente, de pobre de pena. Então, aqui, a pobre menina estava triste por não poder ir ao acampamento. Então, aqui, é pobre no sentido de pena. Coitada dessa menina, né? Ela estava triste porque não podia ir ao acampamento. 5. Vou diminuir aqui só para ler o enunciado, tá? Observe o título da coleção da capa do livro apresentado na página 34. O que o tipo de letra utilizado nesse título sugere? Que efeito de sentido o emprego confere? Então, esse tipo de texto ele foi empregado para sugerir o que? A existência de fantasmas. Então, ele dá a ideia de suspense, de medo, de terror, de pavor, né? Aquele sentimento assim de, nossa, de querer correr, né? Que tá com medo. Esse tipo de letra, quando você vê ele em outros... Vou botar lá pra vocês verem. Olha aqui o tipo de letra. Quando aparece esse tipo de letra, dá a impressão de fantasma, de terror. No filme Caça-Fantasmas, com certeza vocês não devem ter assistido, porque é um filme antigo. Mas se vocês verem, ele também tem esse mesmo formato de letras. Caça-Fantasmas, filme que eu falei, tá? Seguindo aí. Aí aqui já é redação, isso aqui é pra nossa aula de redação, tá? Aqui nós terminamos as correções. Agora eu quero falar com vocês sobre as atividades. As atividades que vocês estarão fazendo são referentes a esse texto aqui, ó. Tereza Bicuda. Deixa eu pegar minha caneta aqui. Tereza Bicuda. Vou ler com vocês essa parte verde, tá? 2. Momento de leitura. Você já ouviu alguma história sobre acontecimentos estranhos que começaram a ocorrer repentinamente em algum lugar? O texto a seguir faz parte de uma série de histórias que teriam se passado em Jaraguá, no interior de Goiás. Olha, interior aqui de Goiás. Pertinho aqui de Goiânia, Jaraguá. Tereza Bicuda é o personagem principal desse grande mistério, que deixou muita gente intrigada. Leia um trecho dessa história e descubra o que ela aprontou. Você vai dar pause aí no seu vídeo, vai apertar pause, mas antes de apertar pause,
Preste atenção um pouquinho aqui nas minhas orientações. Você vai ler esse texto em leitura dinâmica. Se tiver alguém aí próximo de você, se não tiver ninguém, você vai ler ele sozinho. Ler ele em voz alta. Ai, professora, mas é um texto extenso, é um texto grande. Não tem problema. Se você vai lendo, se tiver sede, toma um pouquinho de água. Mas eu quero que você leia ele em voz alta. Prestem atenção na pontuação, na acentuação, na tonalidade de voz, se for uma fala, tá? Não precisa incorporar um personagem e atuar, mas façam essa leitura, assim como nós sempre fazemos em sala de aula, tá? Então agora você vai aí, dar pausa no vídeo, faça a leitura do texto e retome aqui as atividades, tá? Então, tananã, tananã, lê o texto, prestou atenção nas imagens, ó, a imagem aqui, ó, tem um cemitério. A pessoa fazendo uma cova, aqui tem, né, um pé de caju aqui, ó, um pé de caju no chão, tananã, tananã, tananã. Aí aqui eu vou ler com vocês, esse dos causos. O texto Teresa Bicuda é um causo. Os causos ou casos são histórias derivadas dos contos, que pertencem à história a cultura popular. Eles são contados de geração a geração, tanto por escrito como oralmente, por meio dos contadores de causos. Essas narrativas, além, né, de divertir, retratam a cultura das mais diversas regiões. Nesse caso de Teresa Bicuda, conta uma história referente à nossa cultura, a cultura goiana. Sempre focam um determinado acontecimento, que pode ser uma história de suspense, né, de perigo com bichos, seres inanimados ou imaginários, sempre permeados com muita aventura. A linguagem que predomina nos causos é a linguagem coloquial, ou seja, é a linguagem do dia a dia, aquela falada. No Brasil, um grande contador de causos foi o escritor mineiro João Guimarães Rosa, cujas obras apresentam, entre outras características, histórias das tradições populares. Vocês irão ouvir falar muito nesse nome, João Guimarães Rosa, quando vocês estiverem no ensino médio, tá? Guardem esse nome aí na memória de vocês, que vocês vão se relembrar dessa aula de hoje, que eu falei sobre ele, tá? Então, aqui fala um pouquinho sobre essa questão do caos, né? Dessas histórias que são passadas por intermédio da escrita ou da fala. E tem como característica principal aí perigo, suspense, bichos, né? E sempre tem com muita aventura. Então, aí temos os exercícios. Vocês irão fazer esses exercícios aqui da página 44, da página 45 e até a página 46. Então, os exercícios que vocês farão é até aqui, tá? Esses exercícios vocês estarão fazendo agora em sala, porque para casa vocês estarão fazendo a leitura dos 5 primeiros capítulos do livro Dom Quixote, do Miguel de Cervantes, tá bom? Eu li esse livro também na sexta série. Na verdade, na minha época eu falava sexta série. Sexta série. Agora vocês são no sexto ano. Na verdade, era quinto ano. Ai, gente, eu li na mesma idade que vocês estão agora. Só que eu li ele em espanhol. Eu até comentei na sala de aula com alguns alunos. Quando eu li esse texto, quando eu li o livro Dom Quixote, foi em espanhol, porque eu fazia espanhol. Na escola que eu estudava, tinha inglês e espanhol. E aí o livro que era para ser lido em espanhol naquele ano, era por ano. Os livros na matéria de espanhol, tá? Era o Dom Quixote. E eu li ele em espanhol e nunca esqueci. Nunca esqueci dessa leitura, porque foi sofrida. Foi no primeiro ano que eu tava estudando espanhol, então foi bem sofrido, mas não ler ele em língua portuguesa, tá? Meninos, beijo pra vocês. Essas foram as nossas aulas do dia de hoje. Cuidem-se, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem, vão marcando aí no caderno, no livro, nas agendas, que nas lives nós iremos falar sobre elas e sobre outras dúvidas que possam vir a aparecer, tá bom? Beijo, meninos, tô com saudades. Hello, sexto ano, tudo bem com vocês? Então, hoje eu vim falar para vocês um pouquinho sobre os fenícios, o povo do mar. Então, quem era o povo fenício?
Esse povo, ele se fixou na costa oriental do mar Mediterrâneo, e que era uma faixa estreita de terra, localizada entre o mar e uma cadeia de montanhas, que tinha uma área de solo fértil bem pequena, bem escassa. Então, assim, por causa dessa escassez de solo fértil, os fenícios começaram a explorar o mar. Primeiramente, para fazer aí a pesca, a coleta de peixes para a sua sobrevivência. Depois, eles começaram a praticar o comércio com os povos vizinhos. Com isso, com essa experiência aí de comercializar através do mar, através da navegação, os fenícios eles se tornaram grandes especialistas nas construções de embarcações e nas viagens marítimas. Por causa do comércio, as cidades fenícias elas cresceram e se enriqueceram bastante. Na sociedade, ela era dividida conforme está aí essa pirâmide social aí do povo fenício. Havia a camada dominante, que era a aristocracia, que era composta aí por grandes comerciantes, donos dos estaleiros, que os estaleiros eram onde fabricavam aí essas navegações. Logo abaixo vinham os comerciantes, que eram pequenos comerciantes, que compunham aí uma camada intermediária. E havia uma quantidade bem maior de pessoas, os camponeses e os escravos. Esses camponeses eram os que trabalhavam no campo, mas também algumas pessoas pobres compunham aí essa faixa intermediária, onde eles eram operários e também os marinheiros das embarcações. Os fenícios, eles comercializavam mercadorias muito valorizadas na época, como o azeite, o papiro. Lembra que eu falei para vocês que o papiro era algo extremamente caro e extremamente difícil de ser adquirido? Então, eles faziam comércio aí do papiro, de joias e de objetos de vidro e tecidos tingidos. É, o fato deles terem essa estrutura de comercialização fez com que os fenícios tivessem uma cultura bem grande e diversificada. Então, os fenícios eles transmitiam aí os seus conhecimentos para outros povos e também aprendiam com esses outros povos. Eles não só passavam, eles aprendiam também. Então, com os mesopotâmios, por exemplo, eles aprenderam a atingir o tecido, que passou a ser comercializado em grande escala por eles. Com os egípcios, que estavam aí próximos a eles também, eles aprenderam a fabricar objetos de vidro. Então, assim como agora vamos falar um pouquinho da religião. Assim como a maioria dos povos da antiguidade, os fenícios também eram politeístas. E muitas das suas divindades, dos seus deuses, estavam associados à força da natureza e dos astros. Até porque eles dependiam do mar. Então, eles reverenciavam, eles faziam cultos a essas divindades, o mar, a lua, o céu, as estrelas, o sol, certo? Então, é isso que eu tenho para falar hoje para vocês, os principais pontos da sociedade fenícia. Vocês vão fazer a atividade no livro da página 23 e 24. Tá ok? Beijos para vocês e até a próxima. Muito bem, meninos e meninas, bom dia. Mais uma aula de matemática com a professora Josane. Na nossa última live, na quinta-feira, às 9 horas, alguns alunos compareceram e alguns falaram que ainda não tinha domínio do conteúdo, porque estava começando a estudar. Eu falei que tudo bem, que hoje eu faria uma revisão.
Então, eu trago aqui para vocês o que é potenciação. Gente, potenciação é uma forma de simbolizar a multiplicação por fatores iguais. Vejam só, potenciação. Quando eu ponho 3 e o quadrado eu chamo quadrado porque é elevado a 2. Nas aulas anteriores, a gente explicou geometricamente por que é chamado ao quadrado. Mas 3 elevado à segunda potência significa que eu vou flexionar esse 3 2 vezes. Então, vai ser 3 vezes 3, que é 9. Se fosse 5 elevado à segunda potência, que é também chamado quadrado, é 5 vezes 5, que é 25. Esses dados todos têm nomenclatura própria. Esse aqui, que é o que está sendo elevado, é chamado de base, é o que eu estou falando que estou flexionando. O númerozinho de cima, que indica quantas vezes eu vou repeti-lo, é chamado de expoente. E a minha resposta é chamada de potência. Logo, eu posso fazer essa base flexionar quantas vezes eu quiser. Vejamos se fosse 5 elevado à terceira potência, também chamada de 5 ao cubo. Isso é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5. Então, você multiplica 5 vezes 5, 25. E, por fim, vezes 5, que dá 125. Mas, em alguns casos especiais, saíram algumas regrinhas, como 2 elevado a 1 é 2, 3 elevado a 1 é 3, 10 elevado a 1 é 10. Portanto, todo número elevado a 1 é igual a ele mesmo. De fato, quantas vezes eu vou flexionar ele mesmo? Uma vez só. Mas na página 5 e 6, explicou que todo número elevado a zero é igual a 1. Então, você tem essa regrinha também. Todo número elevado a zero é 1. Eu oriento vocês a fazer esse esquema com bastante cores no seu caderno, porque isso ajuda a memorizar. Por fim, na parte de potência, como nós estamos preocupados apenas com a parte conceitual, apresenta ainda a potência de 10, uma regrinha bem rápida. Olha só, o número do expoente indicará a quantidade de zeros na potência. Como assim? Vamos ver? Olha aqui, 10 ao quadrado. Quantos zeros vai ter? 2. Por quê? Porque meu expoente é 2. Então, eu vou repetir 1 e colocar 2 zeros. 10 ao cubo, ou a terceira potência, é 1 e 3 zeros. Da mesma forma, 10 elevado à sexta potência vão ser 6 zeros, que isso me dá 1 milhão. E assim por diante. O que eu apresento agora para vocês, que requer também todo o domínio de potenciação, é o contrário. Vamos pensar agora no contrário. É chamado de radiciação. O que eu vou fazer agora? Na radiciação, nós vamos ter a potência, eu coloquei uma do lado da outra para comparar. A potência que aparece aqui como resposta, ela vai entrar dentro dessa casinha aqui, que eu chamo de radical. O expoente, que antes estava lá em cima do 3, aqui ele vai aparecer em cima da casinha, chamado de índice. E aí eu te pergunto, qual é o número que multiplicado por ele mesmo 2 vezes seguidas vai me fornecer 9 como resposta? Vai ser o 3. Então, antes o 3 era a minha base, aqui o meu 3 vai ser a minha raiz. O que é raiz, né? E lá na origem, então eu estou procurando a origem dessa informação. Para ter 9 na potência com 2 de expoente, eu vou ter 3 na base. Pois 3 vezes 3 é a mesma coisa que 3 ao quadrado, que é 9. Vamos ver a nomenclatura. Como eu disse, essa casinha parece um ponto de ônibus, não parece, daqui de Goiânia? É chamado de radical. O 9, que antes era potência, vai vir a chamar-se radicando, porque ele está dentro da casinha do radical. Antes eu tinha expoente 2, agora ele vem aparecendo aqui em cima do ponto de ônibus, vai chamar índice, que apresenta no radical. Lembrando que, se for 2, eu não preciso colocar. Automaticamente, se você vê um radical
que não tem o númerozinho em cima, você já sabe que é 2. E o meu 3 é a raiz, é a origem. Lembra que eu falei para vocês? Logo, partindo disso aí, nós podemos descobrir que raiz de 25 é quem? Qual é o número que multiplica por ele mesmo que dá 25? O 5. Pois 5 vezes 5 é 25. Qual é o número que multiplica por ele mesmo que dá 49? O 7. Pois 7 vezes 7 é 49. Num exemplo prático, eu posso descobrir outras ideias. Olha só. Quanto mede o lado do quadrado abaixo, sabendo que a sua área é 169? Antes eu te dava um lado e perguntava a área. Fizemos exercícios assim, agora ao contrário. Eu te dou a área do quadrado, sendo 169, e quero saber quanto que mede o lado. Como que faz? Bem, sendo um quadrado, você sabe que todos os lados têm a mesma medida. Então, eu só preciso saber a origem da área. Como que é para descobrir a área? Não é multiplicar comprimento vezes altura? Não é lado vezes lado? Ah, então a área é lado vezes lado. Olha, já está aparecendo, ó. Lado vezes lado tem que dar 169. Então, imagine qual é o número que multiplica por ele mesmo que dá 169. Seria qual? Domínio da tabuada. Vamos ver? Se for 9, 9 vezes 9, 81. Então, não é o 9. E se for 10? 10 vezes 10 dá 100, não é? Lembra da regra do tchutchu? É só juntar os zeros. E se for 11 vezes 11? Faz a continha aí. Vamos ver? Vou fazer com vocês aqui, ó. 11 vezes 11. Uma unidade vezes 1. 1 vezes 1, 1. Agora eu vou multiplicar a dezena. 1 vezes 1, 1. Número de baixo da coluna da dezena. 1 vezes 1, 1. Soma, isso vai dar 121. Então, não é o 11. Será que é o 12? Vamos ver? 12 vezes 12. Vamos lá. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Passo, traço, vamos somar. Deu 144. Nós estamos procurando o quê? Qual que foi a informação? Que tem que dar 169. Então, vamos testar o próximo número. 13 vezes 13. Não pode passar, tem que chegar em cima do número. Exato. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 1, 3. 1 vezes 3, 3. Coluna da dezena. 1 vezes 1, 1. Passo o traço e soma, dá 9, 6, 1. Opa! Encontramos o valor. Então, quanto que mede o lado? Vai medir 13 unidades de medida, porque não foi falada a unidade de medida ali. Então, baseado nesses conceitos aqui de radiciação, de potenciação, eu proponho que vocês façam no caderno um resuminho bem colorido e tentem fazer a página 15. Bons estudos e até amanhã.